Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia, a Santa Palavra de Deus, livro dos livros. Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 21, versículos 14 a 21. E eu quero falar com você hoje sobre o refrigério de Deus nos desertos da vida. Gênesis 21, o livro dos começos, onde se iniciam todas as coisas. O projeto de Deus, a criação, projeto de salvação, também as encrencas da humanidade começam aqui, também a forma de Deus agir e se manifestar começa aqui em Gênesis, portanto o livro dos começos, que faz jus ao seu nome, que significa exatamente isso, começo. Gênesis 21, versículos 14 em diante. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar. Deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E assentado-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Senhor Deus, nós pedimos que a tua palavra, que será pregada, anunciada, proclamada, profetizada nesta noite, venha trazer novo ânimo, nova vida, venha nos trazer renovo espiritual, renovo de forças, e ó Deus, ajuda-nos a sair daqui prontos, de cabeça erguida para a vida. Ajuda-nos a sair deste culto, Senhor, cheios da tua presença, porque é a tua presença que nos mantém, é a tua presença que nos sustenta, é a tua presença que nos ampara. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Durante os 2 últimos anos, eu tenho ouvido muitas expressões como estas, em decorrência da situação econômica, política do nosso país. Muitos irmãos ou até pessoas que ainda não conhecem a Cristo, dizendo: eu estou passando por um deserto, eu estou passando por um momento difícil na minha vida, nos meus negócios, como nunca passei. E a palavra deserto, nesse sentido figurado, tem se tornado muito comum entre os cristãos. Alguns sofreram perdas econômicas, outros sofreram crises, outros passando por problemas no casamento, outros passando por problemas na família, outros com problemas sérios de esgotamento, estresse, outros com problema de saúde. E vem aquela palavra: o que é o deserto? De que forma Deus pode falar conosco no deserto? Pois bem, escute isso: os desertos ocupam aproximadamente 20% de toda a superfície terrestre. Os desertos têm as mais diferentes variações. Alguns são íngremes, outros são planos, outros em declive, outros são arenosos, outros são rochosos. Alguns são brancos, outros são negros, outros são ocre, ou alguns desertos são amarelos, outros são pardos, outros são alaranjados, avermelhados, mas você nunca vai encontrar um deserto verde, nunca encontrará flores no deserto, nunca encontrará sinal de vida e de beleza nesses lugares inóspitos. No deserto dificilmente se encontra a sombra, dificilmente encontrar-se a água no deserto. Altas temperaturas, pelo contrário, fazem com que o deserto seja um lugar desprovido de vida. Durante o dia, chega-se a ter temperaturas de 57 graus centígrados, e durante a noite esta temperatura cai em queda livre, até chegar às vezes a 0 graus ou menos 1 grau, de forma que nesta variação toda não existe vida, não existe como nascer qualquer
vegetação no deserto, ou quando nascem vegetações típicas do deserto, que não servem nem para a alimentação. Pois bem, será que Deus poderia falar conosco? Será que a voz de Deus far-se-ia ouvir no deserto? Será que Deus usa desertos para falar com seres humanos? Eu imagino nos meus pensamentos que Deus não falaria através dos desertos, mas é exatamente o contrário. Nos desertos é que nós vemos o agir de Deus. No deserto nós vemos os palcos dos dramas humanos e também no deserto nós vemos Deus falando como que num megafone aos ouvidos do homem. Foi num deserto que Davi compôs a maioria dos salmos, os salmos mais lindos da Bíblia, compostos no meio de pedras, no meio de alta temperatura, no deserto que Deus falou com Elias e renovou as suas forças. No deserto de Midian, Deus falou com Moisés e o chamou e o vocacionou e o preparou para a grande obra de ser o líder e o libertador do povo de Deus. No deserto da Arábia, Deus falou com Paulo e trouxe revelações que ele diz, nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Revelações que ele diz que vieram através do seu arrebatamento ao terceiro céu, num deserto isso acontecendo. É num deserto que Jesus é tentado e é num deserto que ele se impõe no ministério e sai forte para iniciar o seu ministério. Pois bem, quando nós lemos esse texto da Bíblia, nós encontramos o deserto em contraste com a ação de Deus. Para que você entenda melhor, o filho de Abraão e Sara, chamado Isaque, está sendo desmamado. E então se faz uma festa em casa. Mas o outro filho que Abraão teve com a sua empregada, que já tem 12 ou 13 anos, 14 anos, por aí, começa a rir do menino Isaque, começa a zombar dele. E no meio daquela festa, uma tragédia acontece. Sara, esposa de Isaque, diz, manda embora Agar, a mãe, e manda embora Ismael, o filho, manda embora deserto afora, porque não os quero mais aqui. O filho da promessa, o herdeiro é Isaque. Nós não queremos Ismael por aqui. E a Bíblia diz que apertou o coração de Abraão. E Abraão foi falar com Deus. Antes das melhores decisões da vida, antes das decisões da vida, eu e você devemos procurar orientação em Deus. E foi isso exatamente que ele fez. E a Bíblia diz que Deus falou a Abraão, faz o que ela está dizendo, faz o que ela está mandando fazer, não tem problema nenhum. Quer mandar embora? Manda embora, deixa que eu cuido de tudo. E é interessante que Abraão dá um odre de água a Agar e diz, Agar, vai embora agora. Mas ela vai para o deserto. E aí então começa uma intervenção de Deus nesta situação toda. E eu quero colocar para você alguns contrastes aqui entre o drama do deserto e a intervenção de Deus. O primeiro desses contrastes é que no deserto da rejeição encontramos o refrigério da presença de Deus. No deserto da rejeição, o refrigério da presença de Deus. Versículo 14, deu-lhe o menino e a despediu. Quando ele está dizendo, vão embora, está os despedindo, rejeitando da sua casa. Aquele que até então era o filho de Abraão, apesar de ser o filho com Agar, a empregada, era o filho, até então era um dos herdeiros da família. Mas ele diz, de agora para frente, vai embora, não te queremos mais aqui. Rejeição. Mas veja o versículo 20. Deus, porém, era com o rapaz. Deus, porém, era com o rapaz. Ismael tinha 12 anos ou 14 anos por aí, ele já entendia muito bem o que era ser rejeitado. Ele entendia que estava sendo empurrado para fora da estrutura familiar.
A circunstância significava inclusive mais do que sair de casa, significava morte. Porque quem sai com um odre de água apenas para um deserto causticante, como era o deserto de Berseba, saía para, em poucas horas, morrer, em poucas horas estar desidratado. Era mandar o menino e a mãe para a morte. E Ismael estava sendo marcado naquele momento pela rejeição. Rejeição é o sentimento de saber que não é aceito, de saber que não é amado, de saber que está sobrando, de saber que não é acolhido. Sente-se rejeitado o menino que descobre que quando estava para ser gerado, sua mãe não lhe queria. Por exemplo, conheci um rapaz, fui pastor dele, e ele sofria um drama muito grande, ele precisou de muita ajuda, inclusive de ajuda especializada. E graças a Deus ele conseguiu superar os seus dilemas. Mas ele dizia o seguinte, que quando ele estava sendo gerado, sua mãe não o queria, e queria abortá-lo. E tentou fazê-lo por algumas vezes, mas ele como que teimosamente nasceu. E depois ele descobriu que a sua mãe não o quis. E aí ele criou uma revolta muito grande com a mãe, com o pai. E mesmo que silenciosamente, ele duelava contra a vida. Até que ele se entregou às drogas, ao vício. Até que ele se entregou aos ressentimentos. Mas Deus veio ao encontro dele. E eis aí o que eu posso te dizer, a presença de Deus no meio do deserto da rejeição. Sente-se rejeitada a menina universitária que não tem os mesmos atributos de beleza que as outras, e de repente ela não consegue estar nas mesmas rodinhas de conversa ou de amizade. É a rejeição. Sente-se rejeitado o pai de família, que quando chega animado na segunda-feira para trabalhar, o supervisor lhe diz, você precisa passar no departamento pessoal. E ele vai, e já tem a notícia de que daquele momento em diante ele não é mais parte daquela estrutura, daquela empresa, daquela organização. E depois ele descobre ainda que tudo isso foi uma articulação de alguém que não o queria lá. É a rejeição. Mas no meio da rejeição, a presença de Deus. O texto dizendo, e Deus era com o menino. Apesar da rejeição, eu não sei, talvez em alguma etapa da sua vida você já tenha sofrido a rejeição. Por algum motivo já tenha se sentido rejeitado ou rejeitada. Eu quero te dizer, em todos esses momentos, Deus estava com você. Aleluia! A presença de Deus em contraste ao deserto da rejeição. A presença de Deus garante a acolhida. A presença de Deus garante o aconchego. A presença de Deus garante a segurança de ser amado, de ser recebido. É por isso que no início desse culto nós ouvimos a leitura do Salmo 27. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Nele nós temos a acolhida. Aleluia. O Senhor não nos deixa. A presença dele garante o seu amor. A presença de Deus garante a sua acolhida para conosco. A presença de Deus garante que nós temos o valor para com ele e para com a vida. Quando falo sobre isso, lembro-me da história de quando teve aquele terremoto na Romênia, o grande terremoto de alguns anos atrás, e parte das cidades foram destruídas. E uma escola cedeu totalmente, muitas crianças morreram, mas outras sobreviveram. E é interessante a história de um menino que seu pai sempre lhe dizia, haja o que houver, eu sempre vou estar com você. Haja o que houver, eu estarei ao seu lado. O terremoto aconteceu e os dias foram se passando, um dia. E as equipes de resgate trabalhando, os bombeiros trabalhando, 2 dias, as equipes trabalhando inclusive na escola, 3 dias, e a equipe trabalhando, e as equipes se revezavam, às vezes de noite iam embora dormir, descansar, mas o pai deste menino ficava lá no meio dos escombros, tirando pedras, gritando, tentando fazer algum contato com o seu filho.
ele pouco dormiu nesses dias, pouco se alimentou nesses dias, com as mãos cortadas pelos escombros, mas estava lá trabalhando, lutando incansavelmente, até que o guindaste tirou uma laje, e tirando aquela laje, ouviu-se então a conversa dos meninos, um pedido de socorro lá no fundo, e os bombeiros chegaram até os meninos. Depois de 3 dias e meio, estavam desidratados, estavam subnutridos, estavam assustados, estavam alguns em estado de choque, mas este menino estava um pouco mais tranquilo do que todos os outros. E a imprensa lhe perguntou: por que você está mais calmo do que os outros? Ele disse: por uma razão, eu sabia que meu pai ia me encontrar. E todas as vezes que meus amiguinhos se desesperavam, eu dizia a eles: fiquem calmos, meu pai vai nos achar, meu pai não nos abandona, ele vai nos encontrar, de qualquer jeito ele nos encontra. E isso significa amor, acolhida, isso significa exatamente o contrário do que é a rejeição. E é por isso que a Bíblia diz: Deus estava com o menino. Que promessa maravilhosa a do Senhor Jesus em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. É a presença que vence a rejeição. Segundo contraste, no deserto da escassez, encontramos o refrigério da promessa de Deus. Diz o texto no versículo 15, tendo acabado a água do odre. E aí pulamos para o versículo 18. Ergue-te, levanta o rapaz, a ordem de Deus. Segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo, a promessa de Deus. E esta mesma promessa estava no versículo 13 também, antes mesmo de Agar e Ismael irem para o deserto. Deus estava dizendo a Abraão: desse menino nascerá um grande povo. E por que não dizer, todos os povos árabes descendem de Ismael? Pois bem, quando a reserva da água do deserto acaba, quando a reserva do odre acaba, é a vida acabando, é a vida indo embora. Não é só a água, não é só o problema da sede, é a vida indo embora. Eu conversei com um adido de guerra da ONU no deserto. Ele serviu um tempo nas forças que estavam lá pela Palestina, Israel, lá por aqueles cantos, e ele dizia o seguinte: para qualquer missão de 4 horas que nós saíamos no jipe, nós tínhamos que levar cada soldado 12 litros de água para consumir em 4 horas. E se faltasse a água, nós corríamos o risco de morrer por não ter água, por não ter reposição. O deserto é muito cruel. Para Ismael, quando vai acabando a água do odre, a cada gota que se vai é a vida indo embora, é a possibilidade de vida indo embora. Para muitos o odre do casamento está se esvaziando, para outros o odre da vida cristã está indo embora, para outros o odre da alegria está secando, para outros o odre dos sonhos está se secando, para outros o odre dos ideais, das finanças, da profissão indo embora. Mas, escute isso, mesmo com os odres se esvaziando, as promessas de Deus continuam vivas para a minha e para a sua vida. Foi George Miller, que era chamado o príncipe dos intercessores, que viveu entre 1805 e 1896, e ele por 60 anos dirigiu o orfanato de Bristol, que abrigava meninos da guerra, meninos órfãos da guerra, cujos pais haviam morrido na guerra. E por vezes eram centenas de meninos. E ao longo desses anos todos, 10.000 crianças passaram pelo orfanato de Bristol. E ele não somente fazia a sua obra social, mas também era um pastor dessas crianças. E muitos desses meninos se tornaram pastores e missionários no futuro. Pois bem, ele fez um propósito de nunca pedir nada a alguém. Nunca pedir nenhum favor aos políticos da época. Ele fez o propósito de nunca
pedir algo para o orfanato. Ele só pedia a Deus. Ele dizia: Deus é suficiente para dar e suprir. Deus é suficiente para mandar o que precisamos aqui. E quando eu estiver pedindo para alguém, é sinal de ansiedade. E quando eu estiver confiando só em Deus, é sinal de fé. Era muito simples a equação dele. E ele dizia o seguinte: o início da ansiedade é o fim da fé. E o início da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Quer repetir isso comigo? Vamos lá? O início da ansiedade é o fim da fé. Agora, o início da verdadeira fé é o fim da ansiedade. E veja que coisa interessante. Durante 60 anos, ele dependeu unicamente de Deus para alimentar todas aquelas crianças que passaram por lá. E é interessante que em muitas situações, quase que diariamente, eles dependiam do milagre de Deus. Houve ocasiões em que George Miller preparava toda a mesa com as cozinheiras, preparava todo o café da manhã, a toalha, a mesa, as crianças já penteadas, com os dentes escovados, com as mãos lavadas, e as xícaras, e os talheres ali. Só faltava o café, o pão, o leite, o açúcar, faltava o que comer. A mesa estava lá. E ele dizia: agora nós vamos orar agradecendo pelo café que Deus ainda vai nos mandar. Enquanto eles oravam, batia alguém lá na porta e trazia exatamente a medida do que se precisava e dizia assim: olha, Deus mandou eu aqui, Deus me incomodou nesta manhã para trazer o que precisava aqui. Isso se repetia no almoço, na janta, durante 60 anos. Eu quero te dizer uma coisa: quando você confia nas promessas de Deus, o odre pode estar secando, mas a vida não vai embora. Aleluia! É por isso que Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, e ele tem cuidado de vós. Mesmo com odres vazios, as promessas de Deus te sustentam. Aleluia. Terceiro contraste: no deserto do desespero, encontramos o refrigério do cuidado de Deus. Veja o versículo 16: levantou a voz e chorou. Era o choro do desespero. E versículo 17: Deus, porém, ouviu a voz do menino. Mais um contraste: a mãe em desespero, o menino em desespero, e Deus ouvindo. No deserto do desespero, o refrigério do cuidado de Deus. Os ouvidos de Deus sempre estão atentos ao nosso choro, sempre estão atentos ao nosso clamor, sempre estão atentos à nossa oração. Quando acaba a água do odre, vem o desespero. O desespero, no caso de Agar e de Ismael, é a morte da esperança. É o apagar de toda a possibilidade de Ismael continuar vivo e dali algumas horas Agar continuar viva também. Ambos morreriam. Mas, pelo que nos dá a entender no texto bíblico, Ismael está mais debilitado. O menino está morrendo primeiro. E a mãe, imagine você que é a mãe, ela deixa Ismael debaixo de um arbusto, e o menino vai desfalecendo. E ela diz: eu vou me afastar. Ela se afasta a distância de um tiro de flecha, o que significa mais ou menos 700 metros. E ela diz: eu vou me afastar para não ver o menino morrer. E ela fica de longe, olhando o menino e chorando desesperada. Talvez o choro da mãe também a distância é justamente para que o menino não ouça o choro de desespero da mãe. Mas a Bíblia diz que também o menino começa a chorar. E imagine este adolescente na seguinte situação, pensando: minha mãe está chorando por causa de mim. Ela sabe que eu vou morrer. E agora, além de eu estar indo embora dessa vida, eu estou causando esse estrago emocional na minha mãe. Já não basta a rejeição, já não basta nos terem mandado embora da tenda de Abraão. E agora,
eu ainda parto o coração da minha mãe. Ambos choram o choro do desespero, o choro da perda, o choro da despedida, o choro da entrega derradeira, o choro da rendição final, do dizer, acabou. Talvez você já tenha chorado esse choro do desespero. Talvez as lágrimas do desespero em algum momento já tenham rolado pelos sulcos da sua face, e as forças vão embora junto com essas lágrimas, mas é nesse momento que a palavra diz, Deus, porém, ouviu a voz do menino. Existem ocasiões que, segundo amigo nosso pregador lá do Nordeste, pastor Carlos Queiroz, existem situações que a única coisa que Deus ouve é a voz do menino. Ele pregava numa igreja e ele notava que os irmãos estavam muito desatentos. Os pensamentos distantes, as pessoas saindo, entrando, parece que torcendo para que acabasse logo a mensagem. E o menino chorava, uma criança chorava nos braços de uma mãe. E alguém veio, diácono ou diaconisa, para dizer, olha, vai com a criança lá para o berçário, para não atrapalhar e tal. E ele viu aquela cena enquanto pregava, ele disse, não, pare, deixa a criança aqui, deixa ela chorar, não está atrapalhando. E ele disse, eu acho que a única coisa que Deus está ouvindo nesse culto é o choro dessa criança. Porque Deus ouviu o choro do menino. Que interessante. O choro de desespero. Nós servimos a um Deus que não é um Deus distante, não é um Deus apático, não é um Deus impessoal, não é o Deus como os deuses da mitologia grega, que estão muito distantes dos homens, tentando se autoafirmar, não. É o Deus que o salmista Davi diz sobre ele, esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você já imaginou? É o Deus que se inclina. Como Deus, ele jamais se inclinaria, mas ele se inclina para ouvir o seu clamor. Ele se inclina para ouvir o seu choro. Ele se inclina para enxugar a sua lágrima. Servimos a um Deus que se inclina para ouvir. Isaías confirma isso, dizendo, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Isaías 59:1. Durante a Idade Média, um dos santos, se não me engano foi São Francisco de Assis, que teve uma visão, e ele conta, não sei se é um mito ou realidade, mas ele disse que teve um sonho, uma visão, que nessa visão ele via Deus irado, bravo, querendo destruir a raça humana, querendo destruir o nosso planeta, e num lado, segurando a mão de Deus firmemente, estava Jesus, com uma cara de assustado, e do outro lado a mãe de Jesus também segurando a outra mão para que Deus não destruísse. Você fica imaginando essa cena, você diz, poxa, o céu então está desarticulado politicamente, né? O pai querendo fazer uma coisa, o filho tentando fazer outra, mas não é assim, não é esse o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus que ama, nosso Deus é o Deus que se importa, o Deus que ouve orações, o Deus que atende o clamor, o Deus que ouve o choro do menino, o Deus que cuida de nós. Quarto contraste, mesmo no deserto da morte, encontramos o refrigério do milagre de Deus. Milagre de Deus. Veja o que acontece, versículo 16, parte A. E afastando-se foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco. Porque assim dizia, não verei morrer o menino. A morte se aproximava. A mãe abriu a guarda e disse, entrega o menino, não tem mais jeito. Ele vai morrer mesmo. Versículo 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Eu imagino os abutres sobrevoando
Agar e Ismael. Já se preparando, a morte está chegando, já vamos ter o nosso alimento. Próximo estágio, as forças se findam e o rapaz fecha os olhos. Quem sabe é este o quadro de muitas pessoas. Não a morte física, mas a morte existencial. E não existe mais ideais. Algum tempo falava com uma pessoa que disse: eu não encontro mais forças para olhar a minha vida no futuro. Eu não consigo me projetar para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. Parece que tudo está ficando, parece que tudo vai se afunilando no final do túnel. Eu não tenho mais vontade de viver. Sabe o que é isso? É a morte existencial. Outros, a morte emocional. Outros, a morte espiritual. A vida cristã não faz mais sentido. Sabe quando todas as coisas parecem tomar os seus olhos neste mundo? Todos os bens materiais, físicos. E você não consegue mais olhar o mundo espiritual. Isso é morte espiritual. E existem muitos cristãos morrendo espiritualmente. Este século tem sido marcado como um século onde o materialismo avança impiedosamente contra a igreja de Cristo. Morte espiritual. Crentes que um dia foram avivados, renovados, que eram verdadeiros atalaias de Cristo. Hoje abriram a guarda, morreram debaixo dos arbustos do deserto. E não resta mais fé. Não resta mais ministério, não resta mais forças espirituais. Nós precisamos de vida e milagres de vida. E é nesse contexto de morte, e não é uma miragem, porque nos desertos existem as pessoas que começam, por causa da oscilação do calor com reflexo de luz, a ter as miragens no deserto, e começam a enxergar lago onde não tem lago, poço onde não tem poço, começam a enxergar água onde não tem água, e esse desespero vai tomando conta, a miragem se transforma em alucinação. Mas essa mulher, Agar, viu um poço de água, e não era miragem, ela vai até o poço e tem água lá, é poço mesmo. Deus abriu um poço no meio do deserto de Berseba, e vai Agar e pega a água e dá ao menino, e o menino ressuscita, o menino volta a viver. E a Bíblia diz que o menino fica tão bom, que ele se torna flecheiro. Depois ele se casa com uma egípcia. Depois ele se torna o pai de todos os povos árabes. E todos os povos árabes no mundo têm Ismael como sendo um dos seus patriarcas. Sabe por quê? Porque Deus faz milagres. Deus continua sendo Deus dos impossíveis, aleluia. Deus continua sendo Deus das coisas difíceis. Há um texto que diz: não há nada difícil demais para Deus, para o Senhor. Lembro-me de que em 1993, nós estávamos concluindo o seminário e reunimos um grupo de alunos. E nós fomos até Ribeirão Preto, de Curitiba a Ribeirão, para visitarmos um colega que já havia se formado no ano anterior e estava trabalhando numa igreja, a Igreja Missionária Unida de Ribeirão Preto. E iríamos lá para passar o final de semana com ele e também conhecermos o seu trabalho, conhecermos a igreja. E foi lá que conhecemos o pastor titular daquela igreja, o pastor José Domingos, um homem muito simples, mas muito carismático, um homem que dava para ver no seu semblante os sinais do sofrimento de uma vida. E este homem tinha um testemunho muito precioso. E ele começou a compartilhar conosco. E Deus realmente estava usando o pastor José Domingos de uma forma muito especial naquela cidade, numa autoridade espiritual muito intensa. Nós ficamos admirados. Mas o que mais me encantou foi o testemunho de como Deus começou a trabalhar na sua vida. Ele foi criado numa família muito pobre. Uma família pobre, paupérrima, miserável e quase indigente. Por vezes eles tinham casa, por vezes não tinham casa.
por vezes moravam de favor em algum canto, por vezes moravam na rua. E aquela família numerosa foi se criando assim, comendo os restos de comida, comendo do lixo. E este menino, José Domingos, era um dos filhos desta família, andava descalço, sem camisa, e foi se criando na rua, apesar dos cuidados da sua mãe, muito pobre. E chega uma vez, uma ocasião que a mãe conhece a Jesus e começa a ter assistência espiritual da igreja, de uma das igrejas lá. E este menino, José Domingos, começa a convalescer de um câncer, aqui entre a garganta e o peito. E foi se agravando muito rapidamente. Sua mãe o levou para o hospital, os médicos atenderam lá na ala dos indigentes e disseram para a mãe: ele vai ter que ficar internado aqui, nós vamos operá-lo. E a cirurgia é bem grave, é bem trabalhosa, criteriosa, bem melindrosa, e talvez ele até não sobreviva. Nós pediremos licença para pegar o material e fazer um estudo a respeito do seu filho e tudo mais. E ela, muito triste, entregou o seu filho primeiramente a Deus e disse: Senhor, é teu, Senhor, está consagrado a ti o meu filho. Depois entregou-o ao hospital e foi agendada a cirurgia. Na noite que antecedeu a cirurgia, logo de manhã seria a cirurgia, ele estava numa das enfermarias, internado, e vários pacientes. No meio da madrugada, alguém entra no quarto. É interessante o que ele diz. Alguém entrou no quarto, alguém vestido de branco, e ele imaginava ser o médico, e sem que apertasse o interruptor da luz, a luz se acendeu quando ele entrou. E o quarto ficou todo iluminado. Os demais pacientes não viram o que ele viu. E aquele ser entrou, chegou até ele, olhou, sorriu e colocou a mão aqui por dentro como se fosse um bolso e tirou do seu peito, da sua garganta, como que uma esponja escura, jogou no chão, pisou, olhou para ele de volta, sorriu, e ele, assustado, perguntou: doutor, quem é o senhor? Ele viu que não era o médico dele. E aquele homem disse: eu não posso te falar muita coisa sobre mim, mas meu nome é Jeová Rafa, o Deus que sara. E ele foi embora, saiu, à medida que saiu a luz, automaticamente apagou. José Domingos ficou acordado madrugada dentro, sentiu a sua força se renovar, sentiu que estava curado absolutamente. Quando logo pela manhã ele já saiu carregando aquele negócio do soro pelo corredor. Ele foi até a enfermeira e disse: olha, podem me liberar, eu já estou curado, eu estou bom, eu estou curado. Aí a enfermeira acalmou, colocou ele de volta na cama, ligaram para o médico já estava lá esperando para operar. O médico disse: não, negativo, ele é sintoma de quem está querendo fugir da responsabilidade da cirurgia. Traz o menino para cá. E levaram e deram a anestesia, abriram, e no meio da cirurgia ele conta que o médico depois conversou com a equipe e disse: vocês trouxeram um paciente errado. Este rapaz está melhor de saúde do que todos nós aqui. Vocês trouxeram o paciente errado, não é o paciente certo. Não, o paciente errado, vai lá, troca, traz o paciente certo, não é esse aqui. E ficou a discussão. Depois ele volta da anestesia e aí é dispensado de todo o tratamento.
E é interessante que ele volta para a sua igreja, diz para o pastor: pastor, vamos lá no hospital, porque Deus vai fazer uma grande obra. E Deus fez uma grande obra naquele hospital. O pastor foi e eles começaram a falar de Jesus, inclusive para os médicos, enfermeiras, outros pacientes. E a vida dele ali era o testemunho claro do milagre de Deus. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, independente da situação que você está vivendo, Deus é o Deus dos impossíveis. Aleluia. Deus é o Deus que pode. Deus é o Deus que pode todas as coisas. No deserto da morte, o refrigério do milagre de Deus. Eu quero convidá-lo a ficar em pé nesta hora. Você está passando por desertos. Talvez como Ismael, você esteja empurrado para os desertos da vida. No deserto da rejeição, o refrigério da presença de Deus. No deserto da escassez, a promessa de Deus. No deserto do desespero, o cuidado de Deus. No deserto da morte, o milagre de Deus. Deus não nos deixa, Deus não nos desampara, mesmo no meio dos desertos.